Lula presenteia Premier com a caixa da Friboi, enquanto o irmão Batista se aproxima do poder. Lula presenteou o primeiro-ministro do Vietnã, Palme Bihan Chihan, com uma caixa de carne da marca Friboi. A empresa dos dois irmãos Wesley e Wesley Batista, que até hoje responde processo na justiça por escândalo de corrupção revelado na Operação Lava Jato. Em geral, a prática diplomática recomenda que presentes oficiais sejam neutros, simbólicos e representativos do país como um todo, evitando a promoção de marcas específicas para preservar a imparcialidade do Estado. No caso da entrega da caixa da Friboi, em um evento oficial do governo, o episódio acontece em um momento que o Wesley e o Wesley Batista passam por uma considerável reaproximação com o poder após os problemas enfrentados com a justiça anteriormente. E aí, o que você acha? Vai dar vinho ou vai dar drinks? Não, Vitor, não, né? Não, estou dizendo assim, essa aproximação dos irmãos Wesley Batista, Joelce e Wesley Batista, essa aproximação deles para com o governo, né? Vai dar drinks ou vai dar vinho ou drinks? Vinho ou drinks? Pastor, na verdade vai dar os dois, hein? Dá uma dobradinha aí, né? É o vinho, o BRICS. Agora em relação ao presidente, sabe, o representante do Vietnã, né? O Vietnã, do Vietnã. Mas o representante do Vietnã não tem nada a ver com isso. Não, ele está recebendo o prêmio. Não, isso é normal. A reportagem aqui está falando sobre a aproximação dos dois irmãos que ainda hoje responde a situação da Operação do Lava Jato. Eu sei, entendi. Então, né, está numa aproximação novamente com o governo, a qual há períodos atrás esse governo atual e esses irmãos foram envolvidos na Operação Lava Jato. Pastor, não preciso nem refrescar aqui a memória, sabe, do brasileiro, porque todos nós sabemos que isso é uma coisa, pastor, que aconteceu no passado e a cúpula... Mas me perdoe, não, guarde seu raciocínio aí, me perdoe. Mas o errado de tudo isso que aconteceu nessa Operação Lava Jato não foi nem esses irmãos Joelze, o Wesley Batista, não foi nem o Lula, não foi nem os demais. O culpado disso tudo se chama, sabe quem? Sérgio Moro. Bom, pastor, Não é verdade? Porque não, sim. Hoje, na mente desse governo atual e dessas pessoas, diz que não, o Sérgio Moro é que, não, exatamente. que foi ocupado por isso, que não era para ter feito isso, não sei o quê. Assim como eles tentaram culpar o Bolsonaro pelo roubo do INSS. Né? Tudo que acontece hoje, a culpa não é desse governo, não, a culpa não, do Bolsonaro. Eles são santos, pastor, eles são certos e corretos, eles são isentos. É um governo que não erra em nada. Não é, eles são perfeitos, pastor. Tudo que acontece é o governo são perfeitos, que faz. Pastor, já não vi esse governo assumindo assim uma coisa de, né, dizer assim, não, a gente errou nisso aqui, né, a gente reconhece, nos perdoa, a gente vai tentar corrigir. Ainda não vi nesses quase 4 anos novamente que o governo Luiz Inácio Lula assumiu. Eu ainda não vi nada, mas sabe o que é nada? Dele e da equipe dele dizer, olha, a gente errou nisso aqui. Tudo que acontece, ele diz, é culpa do Bolsonaro. Sempre é culpa do oposto, né, pastor? Da mesma coisa ele diz, né? Ele diz que o Sérgio Moro é o quê? É visado por essa turma, por quê? Porque o Sérgio Moro foi atrás dessa situação toda que foi injustamente, que isso não foi exatamente, tudo foi inventado por ele e tal. Né? É tão tal que até a X está na cola do Sérgio Moro para pegar ele e botar no chinelo, né? Pastor, porque por tudo isso existe o poder da política, né? Que quem está com o poder da máquina administrativa na mão, ele tem um poder para fazer acontecer, para perseguir. Você não vê aí, rapaz, o Alexandre, né? É uma perseguição implacável, né? Contra, sabe, não só contra Bolsonaro, né? Contra seus filhos, contra sua família, né? Mas contra todo aquele que declara, sabe, apoio, sabe, a Bolsonaro, ou a quem é de direita, pastor. Não é só na questão a quem é a Bolsonaro e sua família, não, é para quem defende a direita, pastor. Não é que a gente quer denegrir mais do PT, não, pastor, mas a gente vê que parece que há uma razão, uma questão, sabe, pessoal, pastor. Isso já se trata, eu já começo a cogitar de se tratar de uma razão pessoal, né, entre
ministro, né, do governo federal, né, e também até do presidente, né, Lula, né, em relação a quem é de direita, né, não só no presidente, mas demais pessoas sabem que se declaram, sabe ser de direita. E eu acho isso um absurdo, pastor. Agora, o absurdo mesmo, sabe, é saber que os irmãos Batista aí, né, o Wesley Batista e seu irmão, né, que anos atrás, né, foram, sabe, aliados, né, em toda, sabe, aquele escândalo que houve, né, na questão Lava Jato, entre outros crimes assim, né, praticados, né, dentro do poder do governo, né, com o respaldo, sabe, do governo, enfim, né, pastor, é lamentável a gente ver todos os personagens voltando a atuar repetindo quase que o mesmo filme, pastor, né? Um enredo um tanto quanto um pouco diferente, mas sendo que dentro das mesmas, sabe, dentro daquelas mesmas, sabe, atuações, entendeu? Dentro do mesmo sistema, daquilo que realmente eles sabem como trabalhar e sabem como inventar desculpa e sabe fazer o porra que ele está uma história, pastor, em que realmente, sabe, só aquele que é bobo ou quem realmente, sabe, é enfeitiçado, né? É, por esse sistema de governo que a gente está vendo que infelizmente, pastor, a cada dia que passa, a gente, sabe, escuta, a gente vê, a gente assiste e noticia, sabe, fatos lamentáveis como esses aí, né? Porque como é que pode, né, pessoas que foram ver, sabe, com o governo, né, em escândalo, né? E isso, sabe, de uma forma, pastor, sabe que vexatório, não tivesse vergonha na cara mesmo, não estão nem aí porque a gente possa, saber pensar, porque a gente possa falar, né? E criticar também, saber não por criticar, mas com razão, né? E esse é o nosso direito, pastor, e nosso dever, que a gente fazer autocrítica, seja de direita, seja de esquerda, né? Mas graças a Deus aqui nesse momento, né, pastor, a gente é consciente do que fala, né? E a gente espera que, apesar dos pesares, né, o governo sabe que está aí, ele possa realmente ainda tomar, sabe assim, uma atitude, pastor, onde realmente eles venham, pelo menos, sabe, ter a consciência de que não é perseguindo, sabe, não é tentando dividir a culpa, jogando a culpa em quem é inocente, que as coisas vão se resolver. O que a nação quer, pastor, na verdade, é ter um governo que possa olhar para os anseios da população, da nação desse país, aqui no estado, na população do Rio Grande do Norte, como no país do modo geral, né, a nação inteira, pastor, né, o governo federal, na pessoa do presidente, seu ministeriado, pastor, e seu ministeriado venha, pastor, realmente a ter a consciência, pai, de que não é perseguindo que se faz bom governo, não é fazendo uma justiça de todo jeito, porque o que a gente vê aí, pastor, é injustiça, pastor, assim, por cima de injustiça, uma atrás da outra. Esse pessoal do dia 8, né? No dia 8, né, de janeiro, tem pessoas lá inocentes, presas sem ter feito nada, mas só porque, de uma certa forma, sabe, o fulano não foi com a cara de fulano, né? E pronto, não tem tu, vai tu mesmo, é aquele velho ditado, né? Então é você mesmo que vai e acabou. Você vai ter que pagar o pato por alguém, né? Então pague e acabou. Assim, pastor, usar bolso peso, duas medidas, é uma justiça injusta ao mesmo tempo, em que a gente vê que coisas acontecem de uma forma assim, sabe, arbitrária. E é aquilo que eu falei, pastor, isso já virou, acho que uma questão pessoal entre os poderes, sabe, do ministério, né? Contra, sabe, a quem realmente, sabe, não tem culpa nenhuma. Veja só, pai, como eu acabei de mencionar, pastor, o erro, né, o escândalo, né, o crime cometido, esse grande erro, né, que foi o governo, sabe, ter passado por toda essa situação de vexatória, que foi o roubo do dinheiro, porque isso é roubo. Tirar de quem é aposentado, pastor, tirar de quem é pensionista, que já está mais para morrer do que para ver, pastor, isso é crime, pastor. Agora está aí, até hoje, já está com uns 3 meses, tá, pastor? Foi 3 meses, na verdade. Mais ou menos isso. Né? Quase 3 meses. Ninguém, a gente não vê, sabe, o Alexandre de Moraes, a gente não vê, sabe, o Dino, a gente vê no outro ministro do Supremo, né, do STF, né, realmente o culpado é fulano, sabe, ele vai pagar na cadeia, ele vai ser preso. Pastor, no mínimo, se fosse num país de vergonha, num país, sabe, democrático mesmo, onde a lei fosse uma lei, sabe, para todos mesmo, os culpados pelo desfalque, pelo desvio, né, pelo escândalo do INSS, já estariam na cadeia, pastor. Cadeia, julgado, condenado e pagar. Fosse um Brasil que tivesse, né? Exatamente. Mas a gente vê moral, que, exatamente, né? Mas a lei, pastor, ela é sucumbida pelo o bel prazer, pastor, de quem está no comando da lei, pastor, que são os ministros, pastor, né? Eu acho assim, pastor, que o executivo, esse é meu ponto de vista, o executivo ele não tem que interferir, pastor, nas decisões do legislativo.
Mas a gente está vendo, pastor, que eu não sei se eu posso dizer que eu não posso aqui julgar, pastor, fazer pré-julgações, mas existe eu acho que uma correlação, pastor, entre esses dois poderes, porque veja bem, pastor, não pode, pastor, o executivo não pode passar por cima do legislativo. Mas eu estou vendo que também, pastor, o legislativo está deixando a desejar, parece que está aceitando na imposição do executivo, pastor, o que está errado. O executivo ele tem que respeitar a autoridade do legislativo, que é quem faz a lei para o executivo, entendeu? Efetuar. Para o executivo, pastor, executar aquela ordem do legislativo. O senhor que é uma pessoa inteligente, que é informado em pesquisa e tudo, o senhor, até hoje, o senhor já viu algum comentário, alguma informação, em alguma reportagem, em algum site, que os juízes dos Estados Unidos vai para churrasco ou para aniversário do presidente do país, lá dos Estados Unidos? Pastor, isso é incrível, né? Não é que a gente sabe puxar saco de Trump, né? Nem de ninguém nenhum político americano, não, mas isso com toda a minha vivência que eu tenho como pastor e como experiência de homem, e gosto muito de me estar inteirado, sabe, na questão de jornal, né? Pastor, as informações do jornal como um todo, não só aqui, mas também, sabe, nos Estados Unidos e outras nações. Pastor, eu nunca vi, sabe, nenhum juiz americano, nenhum magistrado, sabe, tem ouvido com essas coisas que não condiz com aquilo que eles são, né? Porque isso, de certa forma, pastor, com certeza, sabe, eles se resguardam muito disso, porque faz parte da cultura deles, sabe, e também, sabe, eles zelam muito pela questão das suas prerrogativas, pastor, como tal que os são, né? E o que os fizeram ser o que são, né, pastor? Que eu saiba, se acontece, até hoje eu não fiquei sabendo. Não, também nunca Mas vi falar, não. que eu pastor, saiba, nunca o vi. único momento que participa, assim, o juiz das comarcas, né, da justiça americana, junto com o presidente do país, é quando é no dia da posse do presidente, que está todas as autoridades, todos os presidentes convidados, que vão estar ali naquele jantar especial com todas as autoridades envolvidas. Sim. Só e nesse momento aí da posse do presidente. Depois disso aí, você não vê nenhum comentário, nenhuma informação, nenhuma reportagem dizendo, olha, Não. o juiz, sabe, da justiça americana estava no jantar com o presidente dos Estados Unidos, na casa dele, ou vice-versa, ou na Casa Branca. Eu não vi, não. Agora aqui no Brasil é diferente. Aqui o juiz do STF vai jantar com o presidente, e vai pro almoço, vai à pizzaria, vai para todo lugar. Aí por isso que o negócio tá do jeito que tá, né? Pastor, isso, na verdade, eu vou falar aqui, eu falo mesmo. Mas não é verdade? É a minha opinião como homem, é a minha opinião como Porque canal de informação. me desculpe cortar seu raciocínio. Na minha opinião, eu acho que é o seguinte: não era para ter essa proximidade assim tão íntima. Porque, querendo ou não, meu irmão, a partir do momento que tem essa proximidade assim íntima, de você jantar na minha casa, participar do meu convívio em momentos especiais, querendo ou não, você vai dar vai ficar um pouco brando em algumas situações para poder revidar em relação a você ou você a mim. É ou não é? Por isso que esses países de primeiro mundo não têm essa situação assim tão próxima de intimidade, de você jantar na minha casa ou vice-versa, né? Porque você está representando um órgão, né, muito importante. Eu também estou aqui nesse outro lado também representando, e que nós temos que ter o que posições corretas, justas, sem pensar em situações emotivas, para que eu não possa desviar a minha posição a qual eu deveria ou possa tomar futuramente. Pastor Isnaldo, eu falando nisso, Isso pastor, é o que eu penso. isso, pastor, isso é muito da cultura do americano, né, pastor? Inclusive, pastor, um amigo meu chamado José. Mas não é só cultura americana. Eu tenho percebido que a maioria dos países de primeiro mundo age dessa forma. Sim, mas quando nós estamos aqui na pauta que nós estamos falando dos Estados Unidos, né, pastor? E a gente vê que nos Estados Unidos, sabe, eu digo porque um amigo meu, pastor, que faz muito tempo que eu não que eu ouvi, né? Já faz muito tempo que eu não vejo, né?
e tem até saudade dele, né, pastor? Uma pessoa muito legal, muito querido. Ele namorou com a minha, sabe que ela é brasileira, mas os pais americanos, pastor. E ele me conversa, né, quando eu estava lá com ele, na presença dela, né? E eu vi ela falar de que os americanos, pastor, eles têm essa questão muito cultural, assim, de é, um vizinho, sabe, aí na casa do outro, mas leva comida, não vai só com a boca para comer, não, sabe? Eles têm, sabe, essa cultura, pastor, sabe, essa reciprocidade, sabe, na questão da amizade, pastor, entendeu? Essa intimidade, Não, né? mas aí nesse ponto aí, eu só estou falando em termos da sociedade em si. Não, aí, beleza, Não, bacana. eu vou chegar no seu ponto. Sim, sim, ah, sim, sim, tá, tá. Já em relação, pastor, à questão do político, né? Amizade entre executivo, né, da política e o judiciário, né, da política e com os magistrados daquele país, pastor, né, da corte daquele país, seja em qualquer estado que seja lá, pastor, eles têm sim uma relação de amizade, mas não na intimidade, né, política, para que não haja, isso é uma questão cultural, pastor, para que não haja realmente, pastor, essa questão de arrumadinho, como aqui no Brasil, aqui como você falou, mencionou há pouco tempo. Aqui o juiz vai na casa do governador, da governadora, vai na casa do ministro, vai na casa, sabe, do senador, do amigo. Mas ali, pastor, não é uma questão uma intimidade pela questão da amizade, mas pela uma questão, pastor, muito pessoal e de arrumadinhos políticos para beneficiar alguém. Mas aí em relação aos políticos, em termos de senadores, deputados, vereadores, prefeito, presidente, até entre aspas, beleza, pode ser que aconteça isso, bacana. O que eu quero te dizer, chegar ao ponto é o seguinte, que a corte mais importante do país, que na realidade aqui no Brasil é o STF, Sim, pastor. os ministros do STF, ele não é para estar participando de jantares particulares Não, com o presidente. não, É isso não. é o ponto que eu quero chegar nesse ponto aí. Tá errado, tá errado. E nem estar participando de jantares também com deputado, com senador, Não, com vereador, com não. prefeito, seja o que for. Porque é isso que eu estou falando, que lá nos Estados Unidos, nesses países do primeiro mundo, você não vê, até hoje eu não vi. Se tem, eu não vi ainda noticiado nem nada. E nem com o presidente do país, para você ter ideia. Não. Porque eles estão ali representando um órgão muito importante e vice-versa, para não ter, sabe, o chamado arrumadinho ou situação branda. Se caso de um para com o outro vinha acontecer alguma situação adversa, para que um venha, sabe, amenizar a situação e se omitir da sua decisão firme que deveria ser tomada. É isso que eu vejo que não acontece, já que não. Porque que as grandes situações que esse país está se encontrando são situações que, por causa dessa proximidade tão íntima de ministros, está na casa do presidente na casa de ministro na casa de senador e deputado, isso não é para acontecer. Ministro do STF são juízes que é para ter apenas estar ali unidade entre eles, família entre eles, mas o que? Reservados. Porque eles estão ali para tomar posições firmes, justas, independente para quem seja. Para não ter interferência de amizade, a proximidade e intimidade. É isso que estou falando. Aqui no Brasil tem isso, e por ter essa situação, é porque por isso que o Brasil está do jeito que está. Muitas situações aí que era para ser tomada da forma que era da forma verídica. Sim, e verdadeira, não são tomadas por quê? Por causa de proximidade e intimidade que não é exercida por causa disso, que é errado. Isso não era para acontecer. Isso não era para acontecer. Ministro de STF, os ministros não é para estar se jantando na casa no Palácio do Planalto, né, com senador Cicano e Beltrano, não. Não, com certeza. Ministro do STF não era para estar diariamente dando reportagem para Globo, reportagem não sei para quem, para rádio e tal, não. Ministro do STF não é para estar participando de seminário em faculdade, dando aula de seminário em faculdade. Ministro de STF não é para dando palestra por aí, não. E sim, no dia que você terminar o seu cargo exercido no STF, aí sim, você não está mais exercendo o seu cargo, aí você pode dar palestra nos exterior, em faculdade, não sei aonde, aí é outra coisa. Mas enquanto você estiver ali
durante o seu período exercendo ali a sua função, não é para estar fazendo isso, no meu ponto de vista. Não é para estar dando entrevista, não é para estar dando palestra, não é para estar em seminário, não é para estar jantando em casa de deputado, de senador, de prefeito, de vereador, de presidente e vice-versa. Não é. Porque o ministro Por isso que o Brasil está do jeito que está. Com certeza. Porque se esses ministros estivessem na posição que era para ser, da forma que era para ser, ele não tinha, sabe, receio de tomar decisões, seja para presidente, seja para deputado, seja para ciclano, seja para beltrano, sem ter interferências emocionais de intimidade. Com certeza, é isso que eu estou falando, certeza. que lá nos Estados Unidos e nesses demais países do primeiro mundo não tem. Mas no Brasil aqui tem, por quê? Por isso que o Brasil está do jeito que está. Infelizmente, pastor, isso acontece porque não é nem pela questão de cultura, essa questão cultural, pastor, não é nada disso. O que acontece, pastor, é que agora lá nos Estados Unidos, sim, é a questão cultural, política, porque eles se abstêm disso, pastor, para não haver esse tipo de relação a ponto de haver uma conivência entre um benefício entre poderes, pastor. E aqui no Brasil, como você falou, pastor, o juiz, ele, na situação de como. Porque um juiz, como ministro, o ministro Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, todos eles, né, o ministro do STF, eles são funcionários da nação, pastor. Eles são funcionários do governo. São funcionários do governo, trabalhando para a nação. Trabalhando para a nação, mas eles têm que prestar ali uma justiça correta. Isenta. Mas a partir do momento que eles têm essa intimidade, a proximidade com essas pessoas e com certos órgãos, eles, em certo momento, querendo ou não, eles vão fazer coisas que não deveriam fazer. Vão deixar de exercer sua função corretamente da forma que era para ser. Não, vai porque até porque... Por isso que eu estou falando desse ponto. Eu sei, pastor, eu entendo bem, porque ele vai ser influenciado pelo poder de quem está no comando do governo, para, de certa forma, pastor, sabe, beneficiar a B ou a C. A única coisa que eles deveriam fazer é ter o quê? Respeito, né? Claro, evidente. Aos demais órgãos do país, né? Um para com o outro e pronto. E se chegar alguma situação do presidente, seja de quem for, nas suas mãos lá que está errado, arrocha o cacete e acabou. Não passar a mão na cabeça. Não, é isso que está acontecendo com o país. Mas sabe o que é isso, pastor? É porque, com certeza, eu aqui falo sem medo de errar, eu não tenho medo, até porque já vi pessoas que fazem parte, né? Que trabalham, sabe, dentro de órgão do governo, já vi a pessoa falar isso, né? Para outra pessoa que estava comigo nesse dia, né? E falou o seguinte, que, rapaz, o que acontece é o seguinte, é que essas coisas acontecem, pastor, porque existe uma facilitação por parte do poder, de quem está no poder, entendeu? Para que o sistema possa manipular a favor daquilo que eles querem, sabe, que aconteça, está entendendo, pastor? É exatamente isso, pastor. Brincadeira, juiz aí, pastor, ganhando, sabe, salários absurdos, pastor. A gente via isso antes, outro governo, só a partir desse governo que as coisas desse jeito. O que na verdade acontece, pastor, é que tudo isso existe uma questão de cala-boca. Existe uma questão envolvendo dinheiro por trás, pastor, porque é como nós acabamos de falar, pastor, eu concordo em número, em gênero, pastor, que o juiz, no caso, ele sendo ministro da Suprema Corte, pastor, ele tem que se abster, pastor, ele não pode, como o pastor falou, tá dando conversinha, dando entrevista, dando palestra, sabe? Não, nem muito menos, sabe, tá de conchavo, sabe? Com amizadezinha muito chegada, muito menos, porque isso aí, pastor, deixa ele de uma certa forma, sabe, ele vulnerável como autoridade, para que possa haver interferência política dentro daquilo da execução da sua função, pastor. Mas infelizmente, pastor, eles não estão nem a pressão, porque o que vale, pastor, é ter poder e dinheiro, pastor. Isso é claro, pastor, é óbvio demais, só que não enxerga quem não quer e infelizmente, né, é o que acontece no nosso país, na política do nosso país, né, nos homens que deveriam, sabe, ter essa questão, sabe, de hombridade, pastor, sabe, para não deixar se levar por esse lado, né, por essas coisas, pastor, que só denigre na imagem, sabe, de um ministro, como também, né, ruim para a nação, porque nós passamos a ter uma imagem, o quê, pastor, de um ministeriado, de um governo em que eles trabalham em paralelo, não para beneficiar a nação, não para o povo, mas para aquilo que eles querem, sabe, como uma coisa, sabe, que é conveniente a eles, pastor. Isso é a verdade. Porque senão, pastor, se não fosse assim, o Alexandre de Moraes, o próprio Lula disse, não, quem foi o culpado?
já investigou, pronto, vamos investigar. Quem é os culpados? Fulano, então bota na cadeia. E vamos devolver o dinheiro do povo. Mas esse dinheiro, pastor, não vai ser devolvido. Quem causou, sabe, esse roubo, essa fraude no INSS, não vai para a cadeia. Por quê? Porque é tudo exatamente por causa disso que a gente acabou de falar. Há uma conivência ali, né? Dentro daquela questão da amizade, a relação da amizade, justamente para isso, para que possa haver ali, o governo possa manter o cabresto, né, interferindo na decisão, sabe, do judiciário, né, pastor? Para que realmente as coisas, sabe, não venha a ficar esclarecida, quem é culpado não venha a ser punido, porque infelizmente o fulano tal é amigo do fulano, que é assim com o deputado, com o senador. Então, pastor, a verdade é que está tudo por debaixo dos panos, essa é a grande verdade, né? Infelizmente, as coisas acontecem na política do nosso país, né? Começado do alto escalão, do governo federal até o estadual, até o municipal, essas coisas acontecem, fica por isso mesmo, porque quem vai pagar é o povo, de qualquer modo, de qualquer jeito, em todo caso, quem vai pagar é o povo, e eles sempre são os bonzinhos, os bons moços da história, pastor, infelizmente, essa é a verdade, e é isso, né, pastor? É incrível como isso acontece, e realmente o povo, sabe, aceita tudo calado mesmo. Boletim News semanal com Reginaldo Andrade e João Maria, trazendo notícias da política, economia, esporte e muito mais. Noticiário policial.